Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de Geografia do oitavo ano. Hoje a gente dá início a um conteúdo muito legal. A gente vai falar sobre África, sobre o continente africano. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram no capítulo 2. Peguem lápis, caneta, borracha, caderno, para vocês irem anotando também as partes mais importantes, tá bom? Vamos lá. A gente costuma falar de África e pensar em África como algo único, algo genérico, né? A África como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo tivesse a mesma cultura. E isso é muito errado pensar assim, tá bom? Porque a África é um continente muito diverso, com diversas etnias, mais de 2.000 línguas já foram faladas na África, então é muito diferente, é um povo muito distinto entre si, e é um continente enorme, tá bom? Vamos olhar aqui essa imagem. Vocês conseguem enxergar que a África é enorme, é um continente muito grande. Ele é composto por mais de 20% das terras emersas do nosso planeta, então é muito grande, tá certo? Existem a média de 50 países na África, tá bom? Ela é cortada aqui, ó, pelo meridiano de Greenwich, tá bom? Então, lembra aí, o meridiano de Greenwich, pelo trópico de Capricórnio. Vejam aqui, ó, olha para o mouse, que eu estou passando o mouse bem no lugar, tá bom? Pelo trópico de Capricórnio, pelo trópico de Câncer e pela linha do Equador. Então, os principais paralelos e o principal meridiano passa pela África. Então, meridiano de Greenwich, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, linha do Equador, tudo isso aí corta a África, para você ter noção da dimensão que é esse continente, tá certo? Aqui, pessoal, olha, ao norte vai ter o mar Mediterrâneo, ao sul, aí ele vai se encontrar aqui o Oceano Índico com o Oceano Atlântico, a oeste tem o Oceano Atlântico, a leste a gente tem o Oceano Índico, tá bom? Mar Vermelho aqui é o quê? Nordeste, tudo bem? Eu sei que vocês sabem os pontos cardeais, os pontos colaterais, vocês arrasam, não arrasam? Se eu pedir para vocês falarem, todos vocês sabem, né? Então, existe aqui, né, nesse continente, uma imensa variedade étnica, tá certo? Vamos dando continuidade. Uma coisa muito importante sobre a colonização do território africano, né? Boa parte foi colonizada aí pelos povos europeus, tá? Mas essa expansão colonial aqui, que veio da Europa, passava pela África e ia direto à Ásia, ela conseguiu crescer muito com a construção desse canal, o canal de Suez, tá? Porque antes, pessoal, ó, o canal fica aqui, tá bom? O canal, olha para o mouse, tá? Olha para o mouse. O canal fica aqui nessa região. Antes, se ele saísse aqui da Europa para ir para a Ásia, ele teria que fazer esse trajeto. Olha para o mouse, teria que fazer esse trajeto. Já com a construção do canal de Suez, olha como encurtou as distâncias. Então, a venda, a compra de mercadorias se tornou muito mais fácil, né, com a construção desse canal. Tá? Então, lembre disso aí. Antes, olha o trajeto que ele tinha que fazer e depois esse trajetinho aqui. Se tornou muito mais fácil, né? Depois da construção do canal de Suez. Contornos e formas. O relevo africano tem como característica marcante a regularidade das formas, tá? Então, não tem tanta alteração. Predominância de planaltos ao invés de planícies. As planícies ficam mais próximas à costa, então predominância aí, quando vai falar de planície litorânea, próximas às costas, tá bom? E nós vamos ter uma área bem importante que é esse Rift Valley, tá? Que surgiu aí uma cadeia, né, montanhosa, uma grande área de relevo aí do Rift Valley, que surgiu principalmente pelo encontro de placas tectônicas aqui nessa região do Rift Valley, tá? Que fica a leste da África, tá? Essa região do Rift Valley. Pessoal, agora aqui olhando para esse mapa, a gente consegue ver ó, África, território físico, tá? Então, aqui, olha, onde está mais escuro significa que vai ter maior altitude, né? Que é em relação ao nível do mar. Vocês lembram de diferença de altitude e altura, né? Então, nessa região aqui onde aparece mais escuro, tá? Vai ser uma região em que o relevo vai ser maior, tá bom? Aí nós vamos ter a região do Rift Valley, tá? A noroeste, a gente vai ter, ó, principal aqui, essa cadeia do Atlas. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? A cadeia do Atlas, tá? A nordeste, a península da Somália. Então, aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a península da Somália.
lembra um chifre de rinoceronte, tá? Então é conhecida até essa região como o chifre da África. Então a gente vai ter ao sul, nessa região aqui, ó, Cadeia do Cabo. Então tem várias cadeias montanhosas extremamente importantes, mas aí eu quero que vocês lembrem dessas, tá? Essa cadeia do Atlas, a Península da Somália, essa região aqui, tá? Ao sul, essa cadeia do Cabo e a região a leste todo, né? Que é a região do Rift Valley, tá bom? E sobre o clima na África. A gente diz que o clima e a vegetação na África, eles são espelhados. É como se você pegasse uma tinta, o livro de vocês até traz esse exemplo, que você pega uma tinta, passa na folha, dobra a folha ao meio. Quando você abre, tem desenho igual aqui e aqui, né? Então, se você pintou aqui desse lado, e aí você pintou de um lado, né? Aí dobrou a folha, vai ter igual aqui e aqui. Entendeu como funciona? É como se tudo se repetisse aqui e aqui na África. Como ela é cortada ao meio pela linha do Equador, os climas meio que se repetem, né, de norte a sul, entendeu? Então, o clima que é aqui e por aí vai. É como se fosse paisagem espelhada, tanto o clima quanto vegetação. Porque a gente já estudou também que a vegetação é influenciada diretamente pelo clima, não é não? Então, se o clima se repete, a vegetação se repete de norte a sul. É muito interessante isso. Como assim, tia? Ó, presta atenção. Aqui é igual a aqui, esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Perceberam como funciona? Então é isso aí que a gente está falando, tá bom? Tudo se repete, pessoal. Aqui a gente vai ter um grande deserto, essa região. A gente vai lembrar, quando a gente fala em deserto, primeiro deserto que vem na tua cabeça, deserto do Saara, né? Ele fica aqui no continente africano, tá bom? Aqui em marrom, pessoal, a gente vai ter clima equatorial, tá bom? Floresta equatorial a gente vai ter aqui desse lado, mas aqui eu tô falando de clima. Clima equatorial, porque fica próximo à linha do Equador. Quando a gente vai indo em direção aos trópicos, a gente tem clima tropical, tá bom? Em amarelo eu tenho deserto, tá? Aqui eu tenho semiárido, nessa região, clima semiárido. E nessa região, que fica um pouquinho mais distante aqui, eu vou ter o clima temperado. Em outras áreas, o clima mediterrâneo, tá bom? Vamos olhar a vegetação agora. Aqui no meio, floresta equatorial, né? Nessa cozinha, a gente vai ter uma região de savana, região que fica aqui próxima, deserta. Aqui vamos ter estepe. Aqui, deserto, né? E nas extremidades, vegetação mediterrânea, e onde tem cadeias montanhosas ou um relevo muito importante, a gente vai ter vegetação de altitude. Amém? Ou misericórdia. Amém, né? Aprenderam tudo. Então, dê uma olhadinha nesse mapa, repitam essa parte que eu expliquei, caso vocês achem necessário, para vocês compreenderem bem e assimilarem bem essa parte, tá bom? Nessa região aqui, pessoal da África, a gente vai ter os desertos possuem feições diferenciadas em sua topografia e composição do solo. Nem todo deserto é igual, nem todo deserto que a gente imagina deserto, a gente vai achar que deserto é dessa forma, né? Mas não, ó, existem vários tipos de desertos, tá bom? A gente vai ter os ergues, que são compostos por dunas, ó, desse jeito aqui, os ergues, né? E se assemelham a um mar de areia e abrangem 20% do deserto do Saara. Os regues são desertos, ó, pedregosos, tá? Compostos por cascalhos de coloração branca avermelhada. Vai ser a maior parte do deserto do Saara, vai ser dessa forma aqui. Que quando a gente fala, a gente já imagina que seja assim, né? Como os ergues. Mas a maior parte vai ser de regues, tá bom? É esse tipo de deserto que vai prevalecer lá. Com deserto que tem muita pedra, cascalho, tá bom? E o Tassili, que são extensos planaltos pedregosos, onde ocorrem áreas montanhosas. Então, vai ter, ó, regiões montanhosas também nesse deserto. O livro de vocês vem falando não sobre Tassili, vem falando sobre Amadas, que é a mesma coisa, tá bom? Então, uma região que também tem muito planalto pedregoso, tá? E aqui, pessoal, quando a gente fala de deserto, a gente não pode esquecer dessa área aqui, ó. Aqui nós temos a África do Norte e a África subsaariana. Lembra que bem aqui nessa região não é o deserto do Saara, não é? Então, o que está acima, a África do Norte, a que está abaixo do deserto do Saara, a gente conhece como África subsaariana, ó, embaixo do deserto do Saara. Essa região vai ser normalmente muito mais úmida, né, do que essa parte aqui. Mas aí vocês vão lembrar que os climas se repetem, tanto em cima quanto embaixo? Então, fica gravada aí essa informação, tá bom?
Eu quero mostrar para vocês com essa imagem, eu sei que ela não tá tão legalzinha da gente enxergar, mas olha para cá. Essa região é conhecida como Sahel. É o maior cinturão de fome do mundo. Ela fica aí numa faixa de transição entre o deserto do Saara e a África subsaariana, tá bom? Entre o deserto e a África subsaariana. Foi uma região que foi intensamente devastada, onde existiu grandes comunidades nômades que vinham para essa região, exploravam essa região e depois abandonavam as terras. Então, essa região acabou se tornando um grande cinturão de fome no mundo. Muitas terras aqui foram perdidas. Uma coisa que acontece muito na África também, pessoal, é que a gente vai estudar mais sobre isso, mas boa parte das terras na África que são boas para plantio, boas para agricultura, né? Essa agricultura é voltada para exportação e por muitos anos foi assim. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui não, tá bom? Eu quero que vocês conheçam o Sahel, que é o grande cinturão de fome no mundo e está passando por desertificação por causa dessa utilização exagerada desse solo. Era uma região que era bastante úmida, é bastante úmida ainda, né? A gente vai lembrar que essa região de deserto, gente, onde é deserto, realmente, estou falando do Sahel, que é a faixa de transição. A região do deserto tem uma grande amplitude térmica, vocês lembram disso, né? Os dias são muito quentes, as noites são muito frias, e essa região aqui já é uma região que é mais úmida, tá? É uma transição, né, entre as áreas mais úmidas e o deserto. Então, essa região já foi muito habitada, mas hoje, né, a gente vê aqui nessa região uma área onde acontecem, né, incríveis atrocidades, principalmente relacionadas à fome no mundo, tá bom? Apesar das dificuldades climáticas, cerca de 3,5 milhões de africanos vivem em áreas desérticas, porque eles já são adaptados. Alguns povos conseguem sobreviver, e aí, na época que está mais úmida a região, eles ficam por lá. Quando começa a ficar mais seca, eles vão para outros locais. Deixa eu ajustar aqui para ficar melhor. É o caso dos tuaregues, povo nômade adaptado ao deserto. Então, eles são adaptados. A imagem mostra a mulher segurando caravana tuareg na Argélia. Então já são adaptados a viver em deserto e conseguem sobreviver em condições extremamente difíceis. Não é que o povo tem um corpo diferente, não. É porque esse povo viveu acostumado, se tornou adaptado a conviver com a pobreza, com a miséria, com a fome, com a seca, tá certo? E aí a gente vai falar de Rio. A gente tá falando de África física, tá? Depois a gente vai entrar mais um pouquinho sobre etnias africanas, tá? Em outro conteúdo. Então, vamos lá, veias hídricas. Nós vamos ter o Rio Nilo, que eu acho que vocês já conhecem, né? Com 6.695 quilômetros de extensão, suas águas atravessam o deserto do Saara, um rio extremamente importante para a construção do povo africano, tá? Ele se formou pela confluência do Rio Branco com o Rio Azul, Nilo Azul, tá? Então, o Nilo Branco com o Nilo Azul formou o Rio Nilo. Sendo por essa razão um presente, uma dádiva para as populações locais, porque você viver no deserto e ter um rio atravessando, isso é uma dádiva realmente. O Congo, Rio Congo, é o segundo rio em extensão na África e em volume no mundo, tá bom? Vai perder para qual o primeiro rio em volume no mundo? Quem lembra? Rio Amazonas, muito bem. Então, tá aqui o Rio Amazonas, é o primeiro em volume. Esse é o segundo rio em volume no mundo. O rio Níger é o terceiro maior rio africano, tá bom? Então vocês precisam gravar Nilo, Congo, Níger. Gravem esses três mais importantes aqui, tá certo? E agora a parte mais legal, a parte que vocês mais amam, tá? É a agenda. Pessoal, página 21, 25, 26 e 27, não precisa fazer o Continue Aprendendo. Vocês vão me enviar dia 29/5, de 8 às 18 horas. Para ravenafeitosapp@gmail.com. Pelo amor de Deus, não enviem para o meu WhatsApp, tá? Não enviem, porque eu não consigo abrir, tá? Envie para o meu e-mail no prazo certo, na hora certa, tá? Faça essa atividade hoje, pessoal. Peguem a atividade, façam logo. Não enrolem não, já faço, para no dia você só me enviar. Fica tranquilo quanto a isso, tá bom? Agora, pessoal, eu aguardo vocês lá no portal para a gente ter nossa conversa ao vivo, tirar nossas dúvidas, tá bom? Então, beijo, beijo. Tchau, tchau.